Bom dia, queridos. Hoje eu vou mostrar para vocês uma coleção que eu tenho aqui que é incrível, uma coleção em 10 volumes chamada A História dos Fundadores do Império do Brasil. Ela vai desde José Bonifácio, Dom Pedro I, tal, Padre Feijó e no fim conta aí as histórias de vários golpes que aconteceram no Brasil na época do Império, aquela instabilidade política louca, né? Deixa eu mostrar para vocês como é linda essa coleção. Peraí. Olha só. São 10 volumes, capa dura, uma coisa realmente primorosa. Então eu vou ler para vocês um trechinho do volume 1, que fala da vida de José Bonifácio. É o último capítulo. Eu estava dando uma olhada no livro aqui, eu achei esse capítulo incrível, porque ele cheira como futuro, apesar de ter acontecido em 1833, né? Esse episódio. É a morte. O retiro filosófico de Paquetá, os últimos dias, a morte, de José Bonifácio. E diz aqui, abre o capítulo com uma citação. Demos com o colosso em terra. Colosso, hein, o cara usou o termo. O cara é um colosso. Demos com o colosso em terra, dissera Aureliano Coutinho, reconhecendo sem querer a grandeza do homem que ajudara a derribar. Homem sim de dimensões acima do comum, era esse velho que, para ser afastado da tutoria do Dom Pedro II e da administração do Império e das decisões, etc., obrigar o governo a um ridículo aparato de força militar. Preso na sua casa da ilha de Paquetá, teria José Bonifácio a liberdade pessoal cerceada, até que terminasse o processo crime contra ele instaurado como conspirador e perturbador da ordem pública. De acordo com as conveniências dos que o queriam impossibilitado de qualquer atividade política, o processo devia arrastar-se sem nenhuma pressa. Suspenso do lugar de tutor desde dezembro de 1833, veja só. Só em 20 de fevereiro de 35, mais de um ano, quase um ano e 3 meses aí, seria ele intimado a comparecer ao tribunal de júri e constituir advogados que o defendessem. Então, nossa, e vai aqui, acuso a recepção de sua carta. Lá ele tem várias citações, trechos de carta, é, enfim. História dos fundadores do Império do Brasil, Octávio Torquino de Souza, volume 1, coisa linda, José Olímpio. Essa aqui é a 12ª edição, impressa em 1957, e é uma pérola, é uma preciosidade que eu tenho aqui, que caiu na minha mão também por uma obra do destino, que se eu contar a história, vocês ficam de cabelo em pé. Então é isso, queridos. A história do Brasil, como todos já sabem ou deveriam saber, eu não sabia, eu fiquei sabendo muito recentemente por conta do documentário da Brasil Paralelo, Brasil, a Última Cruzada. Quem ainda não assistiu, assista. Põe muitos pingos nos is em coisas que a gente não aprendeu na escola, né? Então a história do Brasil é feita de conspirações, golpes, um passando a perna no outro, como qualquer país, como qualquer organização política, né, do mundo. Então o Brasil tem uma história grandiosa, feita por grandes homens. José Bonifácio foi um deles, foi o primeiro deles, é o volume 1. O volume 2, 3 e 4 é a vida completa de Dom Pedro I, detalhada desde a infância até a morte. Aliás, tem uma foto aqui do Dom Pedro I. Não é uma foto, claro, é uma gravura aqui. Dom Pedro I em seu leito de morte, morto já. E ela dá uma ideia, uma humanidade enorme para essa figura que a gente cansou de ver aí nas figurinhas e nas
nos livros de história brasileiros. E uma história muito mal contada. Aqui a história está bem contada. Pedro I, que foi tutelado por José Bonifácio, e que teve o tamanho e a honradez de colocar o José Bonifácio para ser tutor do seu filho, Dom Pedro II, que foi outro grande homem desta nação. Até que por um golpe, cheio de mentiras, cheio de fofoca, ele acabou sendo expulso do Brasil, e essa é a nossa história. Que todos tenham uma boa semana e bem-vindos ao Caesarpedia. Eu sou o César, mostrando para vocês mais essa preciosidade da minha coleção de livros. Tenham uma boa semana.